Bem-vinda a mais um vídeo aqui no podcast Miriam Pereira, no meu canal do YouTube. Seja bem-vindo, bem-vinda, boa tarde, boa noite. E hoje eu vim trazer para vocês como eu me curei da minha enxaqueca. Sim, eu tinha enxaqueca desde os meus 3 anos de idade. E como que eu consegui curar isso? Eu vou contar tudo para você, vou contar. Então, fique até o final. Que esse vídeo vai te ajudar. Se por acaso você tem aí dores de cabeça, enxaqueca, eu vou te mostrar como que isso funciona mentalmente e como que eu resolvi isso para o resto da minha vida, né? Porque, gente, eu sei o que é ter uma enxaqueca. Vamos lá, deixa eu te explicar. Se por acaso você se identifica com isso, tá? Que nem a minha enxaqueca, eu lembro, ai, nossa, era aqui, ó, nesse cantinho. E quando me dava, né, a enxaqueca, o que que acontecia? Se eu estava trabalhando, eu tinha que sair do meu trabalho e falava, tchau, chefe, não dá mais para ficar. Se eu estava estudando, eu tinha que sair da escola e ir para casa. E eu tinha que ficar num quarto escuro, né, tudo escuro ali, aquele breu e aquele silêncio. Qualquer barulhinho, nossa senhora, atacava lá dentro, gente, era terrível. E eu tinha, não sei se acontece com você, tá? Mas eu lembro que eu tinha que ficar praticamente 3 dias. Eram 3 dias que eu ficava, né, com essa dor de cabeça que não passava de jeito nenhum. Aí eu tinha que dormir para ver se quando eu acordasse estava sem, e ficava com a dor. Às vezes eu evitava de comer alguma coisa, porque os médicos falavam, ah, sei lá, deve ser muito chocolate, evita esse chocolate. Ai, deve ser muito café, tá bebendo muito café, evita café. Então eu ficava sempre tirando alguma coisa da minha alimentação, porque eu achava que era isso que me atacava a minha enxaqueca. Só que na verdade não era nada disso. Tá? Então, como tudo isso começou? Desde os meus 3 anos de idade, 3 anos de idade, eu tive a primeira vez a minha enxaqueca. Eu sei que eram 3 anos de idade, porque meus pais falavam para mim, ai, nossa, tadinha, desde os 3 anos que você sofre com essa enxaqueca e tudo mais. Então foi lá com 3 anos que apareceu pela primeira vez a minha enxaqueca, e aí com isso eu fui carregando há anos. E aí sempre ia no médico, fazia tratamento, porque os médicos, né, que os meus pais me levavam, falavam para mim, ó, enxaqueca não tem cura, é tratamento. Então, ok, então eu ia lá, tratava, tomava um remédio, mudava para outro. E aí eu lembro que eu cresci e isso ficou um bom tempo sem eu ter enxaqueca. Mas de vez em quando, na adolescência, eu lembro, nossa, aparecia essa dor de cabeça, essa enxaqueca aqui, aí eu tinha que ficar quietinha em casa e isso me atrapalhava muito. Me atrapalhava nos compromissos de trabalho, de escola, viagens, nossa, e eu lembro um dia, o casamento da minha irmã. Eu lembro no dia do casamento da minha irmã entrando na igreja, a gente todo mundo lá, arrumado, feliz, me ataca a enxaqueca. Nossa! Aí o que que acontece? Todo mundo depois foi para casa e aí todo mundo dando risada, feliz, recebemos visita, né, os parentes e tal. E eu lá no quarto, deitada, né, lidando com a enxaqueca, com uma dor enorme. A minha vontade era de bater a minha cabeça na parede de tanta dor, até que minha tia veio e falou, olha, tem um remedinho aqui que é muito bom. E aí eu lembro até o nome desse remédio, Ormigrim. E ela me deu esse remédio. Dormi, no outro dia, quando eu acordei, nossa, passou. Eu falei, nossa, que maravilha, então vou sempre comprar esse remédio. E eu lembro que esse remédio sempre, em todas as viagens, ele vivia na minha bolsa. Eu tinha sempre ele, porque se me desse, eu tomava. Só que depois, com o tempo, esse remédio começou também, de vez em quando, a não fazer mais efeito, e assim foi. Até que um dia eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal, e nesse curso de desenvolvimento pessoal, eu descobri que através das técnicas de PNL, Programação Neurolinguística, eu ia conseguir resolver esse meu problema. No primeiro momento, eu até fiquei assim, nossa, mas será, né, que vai resolver a minha enxaqueca? Como que vai resolver? Mas tudo bem, vamos lá, vamos pagar para ver, né? Vamos fazer esse curso, que esse curso aí vai me ajudar. E aí eu fui.
Quando eu cheguei, né, foi apresentada a técnica, como que funciona, o que que tinha que fazer, então eu fiz conforme ali estava descrito, conforme a pessoa foi aplicando em mim, fiz tudo direitinho. E não é que depois que eu fiz esse exercício, nunca mais eu tive, nunca mais eu tive enxaqueca. Olha, isso aconteceu, se eu não me engano, eu tinha uns 26 anos. Hoje eu estou com 52, então olha, fazem 26 anos que eu não tenho mais enxaqueca. Gente, que loucura isso, né? Então deixa eu te explicar exatamente qual foi esse exercício para você entender e quem sabe fazendo esse exercício isso resolva também o seu problema, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que entender, todo comportamento tem uma intenção negativa e positiva. Só que se você quer mudar, se você quer transformar esse comportamento, você tem que ver o lado positivo disso, né? No primeiro momento eu achei estranho, Miriam, qual a intenção positiva da sua enxaqueca, né? Quando me fizeram essa pergunta, eu falei, nossa, mas tem intenção? Não, né? Só tem negativa, imagina, porque eu quero eu tenho que parar de fazer as coisas, eu não posso me programar porque a dor aparece, então eu só vi o lado negativo. Mas quando eu parei para pensar, qual é o lado positivo? Que foi assim, bom, quando eu tenho enxaqueca, qual que é a intenção? Eu tenho que sair do local onde eu estou, eu tenho que ir para minha casa e chegar lá na minha casa eu preciso descansar. E aí eu descansando, para a dor passar, o que que acontece? Aí é que me veio a palavra. Gente, tudo isso é inconsciente, tá? Tudo isso é inconsciente. Então, quando a gente faz essa pergunta desse exercício, qual é a intenção positiva? Eu indico fechar os olhos, você se conectar você com você, respirar fundo, e quando pergunta, né, qual a intenção positiva, a primeira palavra que vier, você presta atenção, que é essa palavra que vai fazer o sentido. Então, na hora que a pessoa estava ali aplicando o exercício em mim, ela me perguntou qual a intenção positiva, eu estava de olhos fechados, me veio assim, atenção. No primeiro momento, falei, nossa, mas atenção não tem nada a ver. Só que o que acontece, quando vem a intenção positiva, né, essa palavra, é o nosso consciente que está querendo mandar em tudo, que está querendo resolver. Então, opa, não é atenção. Mas olha, relaxa e mantém ali a linha de raciocínio. Se veio essa palavra atenção, então era isso que eu tinha que trabalhar. Era isso que eu tinha que resolver. E aí, então, ok, fechei os olhos, né, ali e falei, atenção. Quando a pessoa, aí é o outro passo. Então, o primeiro passo, aí eu descobri qual a intenção positiva da minha enxaqueca, veio a palavra atenção. Aí o segundo passo veio assim, Miriam, pense em 3 novos comportamentos mais eficientes e melhores para que você possa ter atenção. Aí eu falei, bom, pensei lá comigo, que comportamento eu posso ter para eu ter atenção? Aí me veio também, gente, é a primeira palavra que vier. É a primeira palavra que me veio ali. Veio assim, jogar bola. Na época, eu gosto muito de esportes, né? Eu pratico muito esportes e na época eu jogava vôlei. Como veio assim, jogar bola, então veio a analogia, jogar bola, jogar vôlei. Quando eu estou jogando vôlei, eu tenho a atenção ali das pessoas que estão no meu time, a atenção do meu treinador, até a minha atenção mesmo na bola. Então, me veio isso. Primeiro comportamento, jogar bola. Segundo comportamento, me veio assim, cuidar das flores. Falei, flores. Falei, flores, né? Eu gosto de flores. Tanto é que tem uma flor aqui, né, que eu ganhei de uma aluna. Então, cuidar das flores. Então, quando eu cuido das flores, eu tenho que regar, eu tenho que cortar as florzinhas que não estão boas, que morreram. Então, eu tenho que dar atenção ali para a florzinha. Então, me veio isso também, cuidar das flores. E a terceira coisa que me veio naquele momento foi algo assim que eu nem esperava, né? Que além de jogar bola, cuidar das flores, me veio a questão de autocuidado. Eu me cuidar. Quando eu me cuido, eu dou atenção para mim.
Então eu olho para mim. Então, opa, Miriam, começa a ter esse autocuidado no seu dia, né? Cuidar do seu corpo, cuidar do seu cabelo, das unhas, cuidar de você, esse autocuidado que às vezes a gente não tem, tá? Então me veio isso, falei, opa, esses 3 comportamentos são momentos que eu vou ter atenção ou então que eu vou dar atenção. Então estava ali a analogia, tá? Aí depois disso, no exercício, a pessoa me falou, olha, verifica se esses 3 novos comportamentos estão alinhados aí com essa sua atenção. E verifica aí dentro de você, se você aceita ou não esses 3 novos comportamentos, tá? Abrindo um parênteses aqui, gente. Quando você, dentro de você, quando você faz uma pergunta, você sabe lá dentro a resposta quando é sim, quando é não. Se você não sabe como fazer isso, fecha os olhos e faz essa pergunta. Eu me chamo Miriam. Vai vir uma resposta sim. Sim, então vem uma resposta aqui na altura, né, do meu estômago. E aí se tiver uma resposta não, que eu sei. Então, por exemplo, eu tenho 20 anos. Não. Então essa resposta me veio aqui da cabeça, tá? Então, você acaba sabendo dentro do seu corpo onde que é a resposta sim, onde é a resposta não. Então, voltando para o exercício, a pessoa me falou, né? Pergunta aí dentro de você se você aceita jogar bola. Fechei os olhos, falei, você aceita jogar bola? Aí me veio aqui a resposta, sim. Então, ok. Aí, segundo, você aceita cuidar das flores? Veio a resposta aqui de novo, sim. E terceiro, você aceita esse autocuidado? Veio a resposta, sim. Então, o meu corpo automaticamente deu essas respostas e aceitei esses 3 novos comportamentos. Aí, o que a gente faz? A gente faz uma integração disso, tá? Então, eu imagino que esses 3 novos comportamentos estão se unindo a essa intenção positiva que é atenção para dissolver essa parte que é responsável pela enxaqueca. Então eu fechei os olhos e fui imaginando esses 3 comportamentos se unindo à parte que é responsável pela atenção. E aí eu fui imaginando que estava dissolvendo toda a minha enxaqueca. E pronto. Para isso, né, eu, sei lá, no final eu fiz um agradecimento até dentro de mim de obrigado, meu corpo, obrigado a minha mente por estar me passando esses sinais. Porque, gente, não sei se você já ouviu falar do livro O Corpo Fala. O nosso corpo, ele dá sinais, ele mostra aquilo que você pergunta ou deixa de perguntar. Então, as nossas células, fibras, músculo, está tudo conectado. Mente, corpo, forma um sistema único. Então, quando você pergunta alguma coisa para você, que as suas células, a sua mente, de certa forma, vai responder, você precisa agradecer. Quantas vezes você parou para conversar com você? Quantas vezes você pegou um tempinho, fechou os olhos e perguntou para você como que você está se sentindo? Como que você está passando por essa situação? Como que você resolve essa situação? Você já parou para fazer isso? Se você não fez, faça. Você vai ver como, nossa, é um momento seu com você. É um momento que você está conversando com todo o seu corpo, a sua mente, ela vai conversar. Porque ninguém ensina isso. Na escola a gente não ensina. E até vão falar, nossa, você conversa com você? Você tem um diálogo com você? Você é louca. Podem falar um monte de coisa. Mas, na verdade, quando você para entender o seu corpo, para entender a sua mente, você vai se conectar de uma forma muito mais leve e tranquila. E aí, então, o que acontece para finalizar nesse exercício? Depois que eu fiz essa integração, agradeci as minhas partes por se conectarem, por conversar comigo, abri os olhos e tá, tudo bem. Aí ficou aquele ponto de interrogação, será que deu certo? Porque afinal, né, eu fiz o exercício, mas será que deu ou não deu? Só que depois, nessa mesma semana que eu estava fazendo o exercício, me veio todo um pensamento assim, tá?
Do 0 aos 7 anos é quando a gente aprende com os nossos pais, professores, amigos, a gente aprende os comportamentos ali do dia a dia. Não sei se você já reparou, uma criança ela sempre observa o que os pais fazem, o que o pai faz, a mãe faz, ela aprende e ela repete isso. Tá? Então, do 0 ao 7, a gente está aprendendo tudo isso, ó, e aqui está formando um caminho neurológico muito grande dentro da sua mente, que são os neurônios, né, essas ligações que fazem aí na nossa mente. E olha que interessante, que agora é a parte estrutural desse exercício que eu te ensinei. O que que acontece? Eu sou a 10ª filha. Imagina, né? Minha casa é uma loucura, eu sou a 10ª filha, a caçula, e além de mim, que nem tinha o meu irmão, que é a diferença de 11 meses, e 1 ano mais velho que o meu irmão, eu tinha uma irmã que era Maria da Glória, que tinha síndrome de Down. Imagina o seguinte, há 54, 55 anos atrás, quando a minha irmã nasceu, naquela época ninguém sabia o que era uma criança com um probleminha, na verdade até na época chamavam de mongolismo. Então, como a minha irmã tinha esse problema de mongolismo, que hoje, né, é o nome síndrome de Down, meus pais tinham que ter um pouco mais de cuidado com ela. Meus pais sempre levavam ela nos médicos para descobrir o que tinha, como que se desenvolve, o que tem que fazer. Então, atenção total era para a minha irmã. E aí o que acontecia? Eu e meu irmão, a gente acabava ficando com as minhas irmãs mais velhas, porque meus pais, natural, normal, tinham que dar atenção mais para minha irmã. Só que daí o que acontece? Olha como que funciona a nossa cabeça, gente. Então, por isso que quando você começa a entender um pouquinho mais a sua cabeça, a sua história, as coisas começam a fazer sentido, tá? O que aconteceu lá com 3 anos de idade, que foi quando a minha mãe falou que com 3 anos de idade eu tive a primeira crise de enxaqueca, tá? Eu tive uma dor de cabeça, normal, natural, toda criança tem uma dorzinha de cabeça, é uma dor aqui, uma dor lá e tal, e eu tive uma dor de cabeça. E aí o que aconteceu? Eu tive essa dor, o meu pai e minha mãe começaram a dar a atenção para mim. Começaram assim, nossa, o que você tem? Nossa, tá com uma dorzinha. Ai, vem aqui no colo da mamãe que vai passar. Olha, trouxe uma bolachinha para você, toma esse chazinho. Então, o que aconteceu ali? Eu tive a atenção dos meus pais. E aí o que aconteceu? Do 0 a 7, a gente vai aprendendo as coisas, comportamentos. Na minha mente eu registrei assim, Miriam, quando você quiser atenção, é só você ter o quê? Enxaqueca. Então foi feito esse caminho neurológico. Para ter atenção, tem enxaqueca. Quando você tem enxaqueca, você tem atenção. Entendeu o caminho neurológico que é feito aqui? E é isso que aconteceu. E eu fui replicando esse comportamento conforme eu fui crescendo. Então eu fui crescendo e aí eu tinha enxaqueca, aí meus pais vinham, me levavam no médico, tinha atenção, ficava ali 3 dias cuidando de mim, né? Então reforçava mais ainda esse comportamento de ter a enxaqueca. Abrindo parênteses, gente, eu não estou dizendo que todo mundo que tem enxaqueca quer atenção. Não estou dizendo que todo mundo que tem enxaqueca é dessa forma que funciona. Não, eu estou falando como funcionou para mim. Como eu, Miriam, desenvolvi a enxaqueca, como eu curei a minha enxaqueca, ok? Vamos deixar isso muito bem claro aqui, para não falarem que é assim que todo mundo que tem enxaqueca é dessa forma. Não, eu estou falando a minha forma, tá bom? Então é desse jeito que funcionou para mim. E aí o que acontece? Então eu tive esse caminho neurológico de atenção quando eu tinha enxaqueca. Só que isso, lá naquele momento, com 3 anos de idade, o comportamento foi legal, foi bom, mas eu cresci e não ficou mais legal. Aí foi aonde eu falei, poxa, que saco, tô tendo enxaqueca de novo, ai, que droga, então aquilo estava me incomodando. Como estava me incomodando e depois eu cresci, casei, aí eu fui fazer um curso de programação neurolinguística, de PNL, em um dos exercícios que chama reestruturação em 6 partes, falaram lá, olha, gente, tem esse exercício que ele vai reestruturar algo aí que está te incomodando.
Então eu falei, poxa, o que me incomoda é enxaqueca. Então eu quero reestruturar esse comportamento que acaba me atacando a enxaqueca, certo? Então, com 26 anos, eu fiz esse exercício. E a partir disso que eu entendi que a intenção positiva era a atenção, que eu tive lá com 3 anos de idade, e que foi todo o exercício que eu passei, eu reestruturei e nunca mais eu tive enxaqueca, tá? É o que eu te falei, 26 anos eu nunca mais tive enxaqueca. Mas Miriam, nunca mais? Não, gente, nunca mais. Só que agora, presta atenção, quem tem enxaqueca sabe a diferença da enxaqueca para uma dor de cabeça. Eu tinha enxaqueca, pegava aqui, ó, nesse ponto. E aí o que acontece? Depois que eu reestruturei isso, né, aparecem de vez em quando, ou em alguns momentos, alguma dor de cabeça. Às vezes eu tenho uma dor de cabeça aqui, às vezes eu tenho uma dor de cabeça aqui, mas aqui, aquela dor insuportável que era enxaqueca, nunca mais eu tive. Então, e aí eu comecei a entender, eu falei, opa, eu tô com dor de cabeça aqui. Aí eu fiz o mesmo exercício da enxaqueca. Eu fechava os olhos e falei, eu tô com dor de cabeça. Então tá, se eu tô com dor de cabeça, qual a intenção positiva dessa dor de cabeça? E a primeira resposta que veio. E aí comecei a entender que às vezes essa dor de cabeça me vinha porque eu estava cansada. Miriam, você está trabalhando muito, você precisa descansar. Então, opa, eu preciso descansar, é a intenção positiva. Ou então vinha uma outra dor de cabeça. Qual a intenção positiva? Eu preciso comer. Você está atendendo aí já faz tempo e não parou para comer alguma coisinha. Você tem que comer um lanchinho, uma barrinha aí de cereal, né? Alguma coisa nesse sentido. Então eu comecei a entender que às vezes também minha dor de cabeça era uma mensagem, é um alerta, é uma conversa de falar o que eu estou precisando. Então, quando você tem alguma dor e essa dor está te incomodando, fecha os olhos e pergunta aí: dor, por que você está aparecendo? Qual que é a intenção positiva de você aparecer? Porque o seu corpo está querendo alguma coisa. Por exemplo, você está com dor de dente. Se você está com dor de dente, não é um alerta para você ir para o dentista? Não é alguma coisa que está errado? Ai, sei lá, estou com desconforto, com uma dor de barriga. Às vezes você comeu alguma coisa que não foi legal. Então, é o seu organismo falando, ó, tem alguma coisa que você comeu que não está legal, você precisa eliminar. Vai lá no banheiro e elimina isso. E aí você vai no banheiro e eliminou. Então, tem uma intenção positiva. Então, percebe o seguinte, que qualquer dor que você tem no seu organismo, não tem como mandar um WhatsApp, né? Vamos dizer assim, o intestino não vai te mandar um WhatsApp aí, ó, o seguinte, você está com um desconforto, você comeu alguma coisa legal. Não, ele não tem como falar. Então, a dor é um mensageiro que está falando com você que, olha, tem alguma coisa que não está legal. E aí é onde você tem que parar para interpretar isso. Então, às vezes, como que você vai fazer? Ficando quietinha, ouvindo essa resposta interna e a primeira coisa que vier. A primeira coisa, a gente sempre fala que é o nosso inconsciente que está mandando a mensagem. Então, a primeira coisa que vier, você escuta, acolhe e transforma, reestrutura, faz outra coisa. Então, a minha, quando aparecia a dor de cabeça, que não era mais enxaqueca, parecia e falava, poxa, você precisa descansar. Então eu falava, bom, hoje quando eu chegar em casa, não vou mexer na TV, nada, tomo um banho e vou dormir. Então eu já fazia um acordo comigo mesmo que eu ia fazer isso. Quando tinha comida, nossa, depois que eu terminar esse paciente, vou procurar pelo menos uma bolacha, alguma coisa para mim comer. Então, entendi isso. Então eu sempre tenho na minha bolsa alguma barrinha de cereal, alguma coisa que vá me ajudar se caso aparecer novamente a dor de cabeça. Mas a enxaqueca nunca mais apareceu. Entendeu? Então, percebeu como que forma, né, o caminho neurológico? Ele se formou porque em algum momento foi positiva aquela situação e você acaba crescendo e repetindo algo que um dia você aprendeu lá do 0 aos 7 anos. Agora, quando você reestrutura esse comportamento, não tem mais por que ele voltar. Você só precisa reestruturar, entender, conversar com seu corpo para ficar livre dessa dor que está aí, quem sabe te incomodando, certo? Eu estou te falando que funcionou comigo e que funciona com muitos pacientes que eu atendo. Então, se
esse vídeo fez sentido para você, dá um like, gostei, faz um comentário, encaminha para alguém que você acha que vai ser importante ele entender um pouquinho mais, né, como funciona o seu organismo, essa parte mental, e por que a programação neurolinguística me ajudou nisso. Porque seria mais ou menos assim, lá com 3 anos foi programado meu neurônio através dessa linguagem dos meus pais. Só que daí o que eu fiz? Eu reprogramei esse comportamento. Então, por isso que, nossa, eu gostei tanto da PNL, a PNL me ajudou tanto, transformou a minha vida, que hoje eu dou aula de PNL, Practitioner, Master Practitioner, para que as pessoas tenham esse conhecimento e acabem transformando a sua vida assim como eu transformei a minha. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo grande e até a próxima.